Eu nunca mais vou voltar para casa. Estes foram os últimos pensamentos de Nick antes de morrer na reencarnação anterior, quando ele foi um soldado americano na Guerra Civil. A história de Nick é muito interessante. Na verdade, ela começa no dia do seu nascimento. A sua mãe estava pronta para ter um parto normal, mas complicações muito sérias aconteceram e colocaram em risco a vida de Nick e de Debbie, sua mãe. E assim, ela teve que fazer uma cesárea de emergência. Mas pior do que isso, a anestesia não funcionava e ela, portanto, sentiu todas as dores da cirurgia e a dor foi tão forte que ela chegou a desmaiar. Só acordou no dia seguinte, quando pôde conhecer então o seu filho recém-nascido. O seu filho, Nick, foi para casa, mas era um bebê diferente. Ele não dormia, não tirava um cochilo, ficava acordado de manhã até tarde da noite, mais de 12 horas seguidas, o que é totalmente inusitado para um bebê. Quando ele tinha uns 3 anos, que ele começou a ter terríveis pesadelos. Pesadelos nos quais ele acordava gritando, com gritos alucinantes. Os pais corriam para o quarto para tentar ajudá-lo, ver o que estava acontecendo, desesperados, mas ele gritava, se mexia e literalmente parecia estar lutando com alguma coisa. Um dia, ele ganhou uns bonequinhos, aqueles soldadinhos de guerra de brinquedo, e foi o brinquedo único que fez Nick acalmar. Quando ele brincava com os soldadinhos, ele ficava quieto, ele ficava concentrado. E não era uma brincadeira normal. Ele começava a enfileirar os soldados em diferentes posições, como que informações de estratégia de guerras. E passava ali horas concentrado naquilo lá. Ele adorava armas, mas não aquelas armas modernas, fuzis. Não, as armas antigas, como aqueles mosquetes da época da Guerra Civil. E ele começou então a fazer muitos desenhos. E esses desenhos também eram extremamente perturbadores para os seus pais, porque ao invés de ele desenhar casinhas, árvores, flores, arco-íris, ele desenhava apenas cenas de guerra, cenas sangrentas, violentas, com explosões, com armas, realmente coisas conflituosas que os pais não conseguiam entender de onde Nick tirava aquelas imagens, já que, além de ser muito pequeno, eles nunca colocaram Nick para assistir qualquer filme de guerra ou coisa parecida. Mas até que um dia, Nick teve um sonho que foi muito pior do que todos os outros. Ele sonhou que estava vestido com uniforme em um acampamento militar, em uma missão secreta. Ele sabia que se fosse pego, seria morto. Sabia que estava indo para uma cidade chamada Baltimore, em Indiana. E os seus sentimentos eram muito reais, muito vívidos. Isso que lhe chamava atenção, porque ele, quando acordava, ele falava: eu estive lá, eu vivi aquilo lá, eu senti, eu sei que eu já vivi tudo isso. Mas agora ele começava a trazer informações concretas. E a mãe começou a pesquisar na internet e começou descobrindo que de fato existia uma cidade chamada Baltimore, em Indiana, durante a Guerra Civil. Desse sonho, um gatilho foi acionado na mente de Nick. Ele começou a se lembrar de mais e de mais coisas. Mais detalhes da sua vida anterior como soldado. Chegou, por exemplo, a lembrar que estaria na 15ª Infantaria de Tennessee e que se chamava Jonathan Walters. Nick tinha certeza de ter sido aquele soldado. E afinal, ele acabou lembrando do momento da sua morte. Ele lembrava de estar num campo de batalha, em um determinado momento ter olhado para trás para checar se um amigo seu estava ainda com ele. E de repente ele tomou um tiro. Ele se lembra de cair, de ter olhado para o céu e se lembra do seu último pensamento da vida anterior. Eu nunca mais voltarei para casa. Ele sabia ter tomado um tiro na garganta, abaixo do maxilar. E curiosamente, Nick tinha uma marca de nascença exatamente no mesmo lugar. Nick não tinha dúvida que teria morrido nessa guerra.
E a mãe, emocionalmente abalada com tudo aquilo, continuava tentando ajudá-lo com aquelas lembranças. Então ela procurou informações e pesquisou o nome que agora eles tinham de Jonathan Walters na época da Guerra Civil. E mais, Nick lembrou que a região em que ele teria morrido se chamava Spring Hill. E ele lembrava ainda que ele não era um soldado qualquer. Ele não era de uma alta patente, mas também era um soldado. Ele devia ser algo como um sargento. E os pais então descobriram que realmente havia tido uma batalha na Guerra Civil em Spring Hill, no Tennessee. E o que não é mencionado nos livros de história. E como havia muito poucas informações sobre esse conflito na internet, a família resolveu fazer uma longa viagem até Tennessee para Jackson, na cidade de Jackson, onde tinha uma biblioteca com as informações sobre aquele período. Ficaram horas procurando naquela biblioteca informações que pudessem trazer os nomes das pessoas que guerrearam, que lutaram naquelas infantarias durante a Guerra Civil. Procuraram por Jonathan Walter, mas não encontraram. Naquele primeiro dia, eles voltaram para o hotel devastados, decepcionados. Mas foi naquela noite que Nick teve um outro sonho. E nesse sonho lhe veio o nome completo na sua vida passada, que não seria apenas Jonathan Walter, mas sim Jonathan Walter Harper. No dia seguinte, voltaram à biblioteca procurando o nome dos soldados. E eis que eles encontraram J.W. Harper, Jonathan Walters Harper, e descobriram não apenas que ele havia lutado e morrido naquela batalha, como que ele era, de fato, um sargento e que estava lotado na 15ª Infantaria de Tennessee. Ali, praticamente todas as informações colhidas deixavam como que comprovado para Nick de que realmente ele havia sido um soldado na última encarnação e que haveria sido morto no campo de batalha. Eles então resolveram viajar no verão seguinte ainda para Spring Hill, em Tennessee, que teria sido o local da batalha onde ele teria morrido. E ao chegar lá, Nick teve uma sensação muito forte, saiu correndo ali pelos campos, explorando a região, até que um sentimento muito pesado tomou conta dele. Ele começou a reviver emocionalmente aquele passado. Ele como que reconheceu a região e um forte sentimento de tristeza lhe invadiu o coração. Ele começou a ter nítidas imagens de outros colegas que estavam com ele naquela batalha e que igualmente morreram. Uma tristeza que aquela criança começava a sentir que não era sua, não era dessa vida, mas sim vinda de uma vida anterior que havia ficado pela metade no meio de um campo de batalha. Suas pernas começaram a bambear e seus pais tiveram que carregá-lo de volta para o carro. Até hoje, Nick carrega dentro de si a sombra de um soldado que viveu em outra vida. São relatos assim que nos mostram a grandeza da nossa vida, não apenas desta vida que estamos, mas da nossa vida espiritual como um todo, em cada encarnação após encarnação, no nosso objetivo de crescimento e de evolução espiritual. E se você gosta desse tipo de vídeo, então inscreva-se no canal, deixe aqui o seu like, compartilhe e a gente se encontra no nosso próximo vídeo aqui no canal Despertando Pessoas. Um forte abraço, muita luz e até já!